Em uma linda noite de lua cheia, vemos vários guerreiros apontando suas lanças para o alto. O líder, que estava à frente de todo o exército, ordena aos seus companheiros que avancem e matem esse demônio. Do outro lado, uma pessoa se ergue diante dos inimigos. Um garoto de cabelos brancos, com vários olhos em suas costas, avança contra todos os cavaleiros. Ele se aproxima do líder, o deixando em choque. Imediatamente, ele ordena que o seu exército ataque o garoto. O menino usa uma energia negra para despedaçar o líder, e ele continua sua chacina, golpeando os guerreiros várias e várias vezes com a sua mão, que estava envoltada de energia sombria. O nosso protagonista parece estar aniquilando inúmeros humanos sem esforço algum. O garoto cria um fogo roxo que se espalha pelo chão, queimando então os cavaleiros. Ele continua e até invoca diversos tentáculos que agarram os guerreiros e quase muda o gênero dessa obra. Mesmo enfraquecido por lutar contra um enorme exército, Knox ainda estava vivo. A batalha continua, mas ele estava exausto. Ele se ajoelha enquanto vemos 3 olhos demoníacos em suas costas. E agora podemos ver a aparência desse jovem, de cabelos brancos e expressão triste. Enquanto segura sua espada, o rapaz tenta se levantar e voltar a lutar, mas ao se levantar, o garoto nota algo ao seu lado, e ao olhar naquela direção, ele vê alguém vestindo uma armadura cinza que parecia reconhecer o demônio. Uma garota ruiva comenta que não fazia sentido o jovem ter tomado uma escolha tão idiota. Ela afirma que o garoto de cabelos brancos havia traído seu grupo, e ela o questiona por que ele se aliou ao mal. E finalmente, ela chama o nosso prota de Knox von Reinhardt. O garoto, mesmo com a presença daquela jovem, permanece imóvel, segurando a sua espada. Ele reflete sobre a palavra traição, escolhendo não responder. O jovem simplesmente diz com um sorriso em seu rosto que até que ela poderia considerar isso uma traição. Mas, no entanto, ele responde que não traiu ninguém, mas muito pelo contrário, foi o seu amigo e o seu grupo que o traíram. A jovem, por outro lado, diz que isso era uma mentira e questiona sobre o que ele estava falando e por que estava agindo assim. Mesmo assim, o garoto mantém um sorriso em seu rosto e, antes que ela pudesse responder, afirma que foi forçado. E então voltamos no tempo e vemos uma tela do sistema indicando que alguém completou a primeira parte do Inner Lunatic. A pessoa assistindo era um garoto que estava jogando em seu computador, e vemos que o seu quarto estava completamente bagunçado, mas ele estava feliz, até porque dessa vez ele conseguiu obter vários itens e também conquistar algumas conquistas. No entanto, o jovem menciona que acha que não poderá jogar aquele jogo no próximo mês, já que 2 anos atrás nós vemos um ultrassom no cérebro de alguém. O médico diz ao paciente Yu-chan que ele deve ficar calmo e ouvir atentamente. Vemos então o nosso protagonista com uma expressão completamente devastada, como se tivesse recebido a pior notícia de toda a sua vida. Algum tempo depois, nós vemos o hospital onde o garoto estava. Ele parecia abatido, enquanto que segurava um papel em sua mão. Voltando ao momento em que o médico estava dizendo algo, o homem afirma ao Yuan que após o exame ele verificou seus registros. Ele também diz que não poderá fornecer outra resposta e que tudo o que ele poderia fazer era prescrever analgésicos, para assim ajudar a diminuir a sua dor. De repente, vemos uma caixa de remédio caindo no chão e alguém sentado em uma cadeira de computador. Essa pessoa era o próprio Yun. Ele estava pensando que já se passaram 2 anos desde quando ele recebeu o seu diagnóstico, e olhando para o lado, o garoto vê que havia uma pilha de lixo em sua cômoda. Ele começa a tossir, como se estivesse sentindo uma dor terrível, e olhando para sua mão, o nosso protagonista vê gotas de sangue, o que significa que no final realmente parecia que os seus dias estavam contados. E Yun também diz que não importa onde ele fosse, a resposta sempre era a mesma, e que a doença realmente o mataria. Mas de repente, ele se move para sua cômoda de computador e pega o seu celular. Ele vê uma notificação e tenta desbloquear o aparelho. O garoto olha suas conversas com alguém e pensa que não tem ninguém para ligar. Ian também diz que no final ninguém se importava com ele e que ele não tinha ninguém com quem passar os seus últimos dias. Segurando um lenço manchado de sangue, o nosso protagonista fala que na realidade, em seu estado atual, ele nem poderia sair e curtir os seus últimos dias. De repente, o garoto vê uma série de papéis em cima da sua cômoda. Vemos que a doença que ele tinha era câncer cerebral e que aqueles eram vários panfletos promovendo tratamentos milagrosos, mas todos eram falsos. No entanto, o garoto, muito irritado, amassa os papéis e joga tudo pro alto. Ele fica frustrado e começa a suar de raiva enquanto olha para a tela do seu computador. Vemos que um jogo chamado Inner Lunatic estava aberto em seu PC, enquanto que o Yun fala que é a única coisa que ele consegue fazer em seu estado atual. O jovem começa a criar um novo jogo e a fazer um novo personagem, na intenção de se distrair um pouco. O garoto se pergunta que tipo de personagem ele deveria criar dessa vez. Ele considera algumas opções, como sendo um gênio sensível da magia, ou um gênio da esgrima e das artes marciais. No entanto, ele recebe uma notificação do game, que uma penalidade é dada ao personagem por escolher 2 características de gênio, e que para removê-la, ele deveria escolher apenas uma. Em seguida, vemos que a característica negativa do seu personagem era o limite de tempo, e ao ver isso, ele permanece em silêncio, simplesmente
simplesmente olhando para a tela do computador. E Yun fala que assim como ele na vida real, o seu personagem também tinha um tempo limitado. Mas finalmente, o sistema pergunta se o garoto gostaria de iniciar o game. E ele finalmente aceita. De repente, algo aparece atrás dele e o menino começa a sentir uma sensação terrível. O nosso prota começa a perder o equilíbrio e eventualmente cai de sua cadeira. O Yun se apoia na mesa enquanto tenta usar suas últimas forças para se levantar, pensando que ele não podia acreditar que estava prestes a morrer daquele jeito. De repente, o sistema aparece bem na sua frente e informa que a criação do personagem foi bem sucedida. Enquanto isso, ele fala que sabia que a sua morte estava realmente próxima, mas ele pelo menos queria escolher a maneira como iria morrer. Naquele momento, a tela informa que o nome do personagem foi alterado à força e um processo chamado sincronização começa a carregar. E de repente, vemos uma bela varanda em uma casa gigantesca. A sincronização é finalmente concluída e Yun começa a despertar em um novo corpo com cabelos brancos e deitado em uma cama. O jovem se levanta de repente e fica confuso com toda essa situação. Ao sair da cama, o garoto pensa que por algum motivo ele sentiu uma sensação familiar fluindo em todo o seu corpo. Ele fica confuso e começa a andar para o seu quarto, mas de repente ele para e diz que está tendo uma intuição. Ele olha para si mesmo no espelho. O jovem vê uma cena que ele simplesmente não conseguia acreditar. Ele percebe que estava dentro daquele jogo que ele jogou por anos e olhando para o seu rosto, ele percebe que se tornou Knox, um personagem que era perturbado das ideias. O narrador começa a explicar algumas coisas. Uma delas era que o Knox von Reinharbor era um dos 3 mestres das trevas do jogo Inner Lunatic. E esse jovem nasceu em uma das famílias mais ricas do mundo nesse game e é o caçula dos 5 irmãos Reinharbor. E mesmo com um legado familiar de gerações de gênios de espada e magia, Knox era o único sem talento algum, tendo nascido sem habilidades. Ele ficou furioso com o mundo e eventualmente formou uma aliança com demônios, tornando-se o maior desastre da história de Lunatic. O jovem começa a tocar o seu próprio rosto, tentando ver se realmente era o Knox ou se tudo não passava de um sonho. De repente, um sistema aparece em sua frente, lhe dando algumas informações sobre Knox. Ele simplesmente não consegue acreditar que está vendo uma janela de status bem na sua frente, mas ao inspecioná-la mais de perto, ele percebe que é todo um monte de baboseira e fica completamente frustrado. Ian também olha para os seus traços negativos e vê que tinha muitos. O garoto fica furioso e percebe que isso pertencia ao personagem que ele havia criado antes de vir para esse mundo. O nosso protagonista também nota que um de seus traços negativos era o limite de tempo, o que significa que ele também iria morrer em breve. O jovem diz que não consegue se lembrar do motivo, mas olhando para isso fica muito óbvio. Ele pensa que queria um personagem dentro do jogo que fosse parecido com ele na vida real. O prota explica que sem ter para onde escapar, para alguém cujo único destino é a morte, ele só queria ser representado no mundo do seu jogo favorito. Mas é claro, ele nunca imaginou que um personagem como esse poderia trazer um desastre para aquele mundo. De repente, um sistema informa que o Yun tem uma mensagem não lida em sua caixa de entrada. E muito curioso, o garoto clica nela. A tela começa a falar com o garoto e o chama de Yu-chan. No entanto, diz que deveria chamá-lo de Knox. Devido à confusão do jovem, ele não consegue se lembrar se aquele nome Yu-chan realmente era o seu nome. Ele pensa que não sabe se seus pais estão vivos ou mortos, e tudo o que resta é o nome que eles lhe deram. O nosso protagonista começa a processar essa informação e percebe que era o nome que ele usava antes de entrar nesse corpo. A mensagem agora fala que o Yu-chan provavelmente não se lembra dele, mas havia algo que ele queria dizer. Logo em seguida, diz que já faz muito tempo, e ao ver isso, o garoto fica muito confuso. A mensagem também menciona que os últimos 2 anos devem ter sido muito difíceis para esse jovem, e que ele merecia pelo menos vir a esse mundo e viver um pouco. Então, de repente, a pessoa que estava do outro lado, através do sistema, dá as boas-vindas ao prota, o deixando perplexo. O nosso protagonista fica imerso em seus pensamentos, tentando entender que ele realmente não estava mais em seu mundo, e que além disso, esse lugar era sua nova realidade. Mesmo assim, a pessoa por trás do sistema responde ao prota que, embora não pudesse revelar sua identidade, ele iria ajudar o garoto com o que estivesse ao seu alcance. Ao ler isso, o nosso protagonista fica confuso, incapaz de entender quem é que era essa pessoa. O sistema pede ao jovem para entrar na Academia Eldine e lá construir a sua força e tentar seguir a linha principal da história de Inner Lunatic o tanto quanto possível. Assim, toda a verdade será naturalmente revelada. No entanto, ao ouvir isso, o jovem fica muito assustado. Ele balança a cabeça e diz que vai tentar entender tudo o que aconteceu. A primeira coisa era que ele nasceu como um boss final no jogo Inner Lunatic, e além disso, ele deverá seguir a história principal. O Yun afirma que não importa como ele interprete, isso só significa que eventualmente ele irá morrer. No entanto, mesmo que o Inner Lunatic tenha realmente se tornado a sua realidade, isso não significa que ele irá desistir de recuperar suas memórias. Yu-chan fala que não importa o custo, ele vai seguir a linha principal dessa história e assim como suas memórias perdidas, ele vai descobrir o que está fazendo naquele mundo e finalmente vai sobreviver a qualquer custo.
Além disso, o garoto menciona que por causa disso ele estava disposto a se tornar um verdadeiro vilão. O jovem fala que agora que parou para pensar, não mudou muito em comparação à sua vida antiga, já que 2 anos antes de perder suas memórias, ele já estava em estado terminal. Cada momento que passava significava um passo mais próximo da morte. E além disso, ele desperdiçava a sua vida, vivendo com medo de quando iria morrer. E a única coisa que mudou foi o cenário. Esse cenário mudou para um mundo que ele conhecia muito melhor e que entendia quase tudo. Finalmente, o jovem pergunta ao sistema que dia era hoje, e ele recebe a notícia de que era 4 de fevereiro de 1812. O jovem então diz que isso significa que ele não tinha muito tempo, e isso o deixa um tanto quanto ansioso. Mas mesmo assim, com uma determinação ardente, o jovem declara que vai começar a sua 28ª tentativa de completar esse game. O nosso prota fica motivado e se move para poder abrir a porta do seu quarto, mas infelizmente alguma coisa acontece com o seu pulso. Uma dor deixa o jovem confuso, o impedindo de realizar essa ação. O sistema informa que a condição negativa foi ativada e devido aos efeitos de uma enfermidade constante, Knox desenvolveu uma inflamação no seu pulso. Depois de sair do quarto, o jovem se pergunta o que havia de errado com aquele corpo e se pergunta se ele realmente era tão frágil assim. De repente, ele esbarra em uma jovem bela garota vestida de empregada, causando a queda de alguns pratos que se quebram imediatamente. A garota fica confusa com essa tal colisão e se questiona quem havia feito tal coisa, mas ao perceber que era o jovem mestre Knox, ela entra em pânico e examinando a garota mais de perto, o nosso prota percebe que ela provavelmente era uma personagem chamada Rona. A jovem fica desesperada e rapidamente se desculpa e implora por perdão por ter cometido o crime de prejudicar o seu senhor. O nosso prota também se lembra que apesar de ser uma personagem bem peculiar, a única coisa que ele se lembrava era dela falando mal do Knox pelas suas costas. Mas olhando agora pro rosto inocente dessa garota, ele não consegue acreditar que ela faria algum mal para ele. O jovem se ajoelha e diz que vai perdoá-la dessa vez, mas no entanto, havia algo a mais. Com uma expressão assustadora, Knox diz que se ela cometesse um erro novamente, seria punida implacavelmente. Aterrorizada, a Rona rapidamente pede desculpas e diz que concorda com isso. Olhando ao seu redor, ele percebe que tudo parecia muito quieto e vemos que todos os outros servos tinham uma expressão de medo. Eles pareciam estar em choque, confusos pelo comportamento do garoto. O jovem percebe que se esqueceu que supostamente deveria ser insano, já que no jogo, Knox era assim. Ele fica frustrado e se pergunta que tipo de vida o antigo dono desse corpo levava. Nessa hora, a Rona pergunta ao jovem mestre onde ele estava indo e ele rapidamente responde que estava a caminho do salão de treinamento. Todos os outros servos ficam incrédulos com as suas respostas, pois não esperava isso desse garoto. Logo após disso, ele pede à sua empregada, Rona, que o acompanhe, deixando a garota em choque, imaginando que seu mestre provavelmente queria bater nela. Vemos então os dois jovens caminhando lentamente pelos corredores. Até agora, o prota havia ficado em silêncio, apenas pensando que antes de tudo ele precisava sobreviver. Ele afirma que depois de experimentar a sensação da morte, ele tinha apenas uma certeza em toda a sua vida, e era que ele realmente não queria morrer de jeito nenhum. E então, para sobreviver, ele precisava se adaptar às suas novas circunstâncias o mais rápido possível. E de repente, o garoto simplesmente fala que isso não significa que não tivesse chance, mas sim que tudo dependia do seu esforço. E Rona, ao ouvir isso, fica extremamente confusa, mas o nosso prota continua falando em sua mente e pensa que jogou aquele jogo 27 vezes e, portanto, conhecia a maioria dos aspectos ocultos daquela cidade. O jovem ativa sua janela de status enquanto começa a explicar a história do game. Ele informa que o jogo Inner Lunatic tem uma história que coloca anjos contra demônios ao lado do Império, e esse jogo tinha uma enorme base de fãs ao redor de todo o mundo. E a parte especial sobre esse jogo era o grande número de customizações, permitindo que diferentes jogadores jogassem com cada um com seu estilo, enquanto que características menores, como comum e talentoso, poderiam ser assimiladas várias vezes. Na maioria dos casos, as características de gênio só poderiam ser assimiladas uma única vez. E usar uma característica de gênio torna mais fácil alcançar o topo desse mundo. No entanto, o nosso prota tem apenas 2 delas. Ele também diz que naquele jogo há um conceito chamado penalidade de característica. Com um certo procedimento, você pode adquirir 2 características de gênio, mas isso traz algumas desvantagens. Uma dessas características era o gênio do combate com esgrima, que concede habilidades com a espada e permite ao usuário alcançar o auge da esgrima. Por outro lado, existe o gênio sensível ao mana, que aumenta a habilidade mágica e torna a conjuração de feitiços mais eficiente. Ele também pensa que existem muitos outros traços úteis, como a habilidade do personagem principal, que permite ao usuário ver o status de outros personagens. Outro muito interessante é o mestre da atuação, que permite ao usuário enganar facilmente as pessoas em qualquer situação. Há também a mentalidade de aço, que quando usado em batalha, permite que o usuário regule a sua força mental, o deixando frio e calculista. O único problema mesmo seriam os traços negativos, como o limite de tempo, que é o pior de todos. Olhando para suas mais diversas habilidades negativas, o garoto pensa que ele era definitivamente um hospital ambulante. O prota finalmente diz a si mesmo que para pessoas com uma negatividade fria,
fria. A menos que o usuário tenha uma habilidade quente, é quase impossível entrar em uma área congelada. E com essa enfermidade constante, ele vai desmaiar pelo menos uma vez por capítulo. Coçando sua cabeça, ele fala que realmente não tinha escolha e deveria tentar dar um passo de cada vez. Enquanto ele olhava os céus, Rona acha que eles estavam quase no salão de treinamento e questiona se aquele garoto realmente planejava entrar lá, até que algo a surpreende. O nosso Proto estava parado, olhando fixamente para alguma coisa. Enquanto que a Rona apenas o observava, ele finalmente abre as portas do salão de treinamento, pensando que havia algo que ele tinha que fazer primeiro. Vemos então a maldição da fraqueza, que faz com que o jogador tenha sua taxa de crescimento reduzida pela metade, e o Knox afirma para si mesmo que precisa se livrar dela. Com uma espada na mão, o nosso protagonista diz para si mesmo que não importa o quanto ele pense sobre isso, só pode chegar a uma conclusão. E antes de revelar qual é a sua conclusão, ele executa um ataque com a sua espada e fala que ele está completamente fudido. Vemos então que após pouco tempo de treino, o jovem já estava completamente cansado e exausto. Ele comenta que foi como ler o livro de uma história e logo depois joga a sua espada fora. Após 10 balancadas com a espada, o nosso prota não conseguia mais nem ficar de pé e é revelado que tudo isso foi causado pela maldição. Pouco tempo depois, Knox reúne suas forças e começa a se levantar. Enquanto olha em volta, ele pensa que pelo menos ele tinha um monte de armas disponíveis para ele. A razão para isso foi que as origens da família Arbor começaram com a espada. Ele acha que quando se trata da família Arbor, a melhor maneira de descrevê-los seria como a alta classe da lâmina e da escuridão. A razão pela qual essa família ganhou esse título foi devido à capacidade de imbuir mana negra em lâminas de espada para acabar com seus inimigos. E tudo isso foi graças à lâmina do comandante, também conhecida como lâmina tirânica da escuridão, que tem sido passada a cada líder da família. Knox diz a si mesmo que além dessas vantagens, haviam várias outras, apenas por fazer parte de uma família nobre, já que eles detinham alto poder e influência em todo o mundo. Mas de longe, a maior vantagem de ser da família era a enorme quantidade de dinheiro que eles tinham. Feliz, ele afirma que o dinheiro era tudo de bom naquele mundo, enquanto pensava em todas as outras coisas que ele poderia fazer. O Prota também menciona que a sua família Rain Arbor é uma das maiores famílias nobres da história, e claro, isso significa que eles são extremamente ricos, a ponto de até mesmo o filho mais novo e inútil, que era ele, ter dinheiro suficiente para nunca precisar trabalhar. É como se o pai de Knox, que se chama Tel, não se importasse se o seu filho gastasse dinheiro com sabedoria ou não. O garoto também observa que, para começar, o Knox não é esse tipo de personagem, o filho mais jovem de uma família aristocrática. Em vez disso, o seu arqueotipo e o tipo de personagem eram bastante claros. O Knox, depois de reunir todas as suas forças, consegue se levantar novamente, mesmo que com as pernas tremendo. Ele afirma que até que a Rona trouxesse o que ele havia pedido, ele nem era capaz de correr. Alguns minutos depois, vemos a empregada chegando no salão de treinamento com um carrinho. A garota fala ao jovem mestre que a toalha, a água e a espada que ele havia pedido estavam prontas, mas em sua mente, ela se pergunta se o Knox realmente planejava se exercitar, já que não era algo típico dele. O garoto pergunta se realmente não havia ninguém por perto e imediatamente depois pede para que Rona se aproxime dele. A garota fica muito assustada, pensando que seu mestre iria bater nela, mas o garoto não faz isso e logo em seguida, por algum motivo muito estranho, ele agarra a orelha da empregada e começa a dizer algo no ouvido da jovem, algo que ainda não sabemos. A Rona fica assustada ao ouvir tudo isso e pergunta quando é que o menino gostaria de usar todo esse dinheiro. Ela também afirma que todas as ideias que seu mestre compartilhou com ela eram um lixo, mas antes que a garota pudesse continuar falando, o jovem mestre a manda calar a boca e cumprir o que ele ordenou. Enquanto ela se afasta, a garota pensa que aquele garoto não mudou nem um pouco. Após vê-la partir, o nosso prota diz a si mesmo que não sabe quão rápido Rona será, mas ela provavelmente estará de volta pela manhã. Knox vai para uma pequena mesa, onde ela trouxe os itens que ele pediu. Ele se serve um pouco de chá. Enquanto bebe o chá que a sua criada trouxe, ele observa que precisa encontrar uma maneira de resolver aquela maldita maldição e também a sua resistência. De repente, alguém se aproxima dele, o chamando pelo nome. Olhando para trás, o garoto percebe que é o mordomo-chefe chamado Roger de Enark. Ele se lembra que esse homem era um dos principais administradores da propriedade de sua família, não sendo alguém que ele possa lidar facilmente. E além disso, o Roger era um conselheiro de seu pai, Tel von Rinarbor, o líder da família. Enquanto tremia, o garoto comenta que esse deve ser um evento que ele deve enfrentar, e imediatamente depois ele se vira. O Proto observa que o Roger geralmente não se importava com ele e se pergunta se o homem notou algo de estranho acontecendo. Mas, por outro lado, o garoto comenta que tem a sua própria maneira de lidar com isso. O
menino ativa sua habilidade de mestre de atuação e pergunta ao mordomo o que ele estava fazendo ali, já que deveria estar ao lado do líder da família. O servo responde que recebeu ordens do líder da família. Ele estava ali para entregar algumas notícias. O Roger explica que uma das notícias é que o garoto poderia comparecer ao jantar naquela noite. Ele fica confuso e perde totalmente o seu jeito. O nosso prota pensa que ainda não conseguiu descobrir nada sobre aquela família e mesmo assim já vai jantar com eles. Para tentar escapar, ele pede ao mordomo que diga ao seu pai que ele não poderá comparecer. O mordomo, em sua mente, se pergunta por que o superior quer o Knox no jantar e então explica ao garoto que a jovem da família Schleiner veio visitar e pretende treinar aqui. Após imaginar a aparência da menina, ele afirma que se o jovem mestre não comparecesse, o líder da família certamente ficaria muito bravo. Enquanto suspirava, ele percebe que não havia saída. O Knox concorda, entendendo a posição que está. Imediatamente depois, o mordomo observa que o garoto estava agindo de forma estranha nesse dia, e o Proto pergunta o que ele estava querendo dizer com isso. O Roger responde que seu jovem mestre nunca havia se interessado por esgrima antes, e mesmo assim, ele estava praticando no salão por conta própria. Intrometendo-se na vida do garoto, o mordomo pergunta por que ele estava fazendo isso. O menino muda toda a sua aura para algo bem mais agressivo e responde que vai deixar uma coisa muito clara. Ele ordena que Roger não ouse cruzar a sua linha, sendo nada mais do que um mero mordomo sem vergonha. O nosso prota afirma que o que ele faz ou deixa de fazer não é de sua conta e que ele tomará suas próprias decisões. O homem não parece lidar bem com isso, ele parece um pouco intimidado. Ele se curva diante do jovem e pede desculpa por seu erro, e logo depois o nosso prota se vira e começa a deixar o local. Mas, por outro lado, o Roger se pergunta se algo havia acontecido com aquele garoto. Diz que vai relatar isso ao líder da família. Pouco depois, vemos a bela mansão da propriedade de Arbor. O nosso prota, que acabou de sair do salão de treinamento, estava tremendo, comentando que aquilo lhe dava calafrios, já que ele nunca imaginou que um evento como esse aconteceria. O garoto se pergunta o que aconteceria se a possessão tivesse sido ativada, mas observa que isso não importava, já que não havia acontecido. O prota começa a se lembrar quem era aquela jovem da família Schlein que seu mordomo havia mencionado. Confuso, o garoto se pergunta o que aquela garota estava fazendo ali. Logo, pulamos para a noite, e sentado em uma das mesas, um garoto tolo começa a zombar de alguém, surpreso que as pessoas tivessem vindo ali para comer. Vemos que o prota era o alvo de toda essa zombaria, mas por algum milagre, ele até que estava ficando bem calmo. E além disso, aqueles que estavam intimidando eram os irmãos gêmeos Hart e Allen, que continuam a ridicularizar o seu pobre irmão. Um deles comenta que nunca pensou que o Knox mostraria o seu rosto ali, e que isso era inacreditável. Eles continuam zombando do garoto, afirmando que ele fez contato visual com uma criada e que ele com certeza era um caso perdido. Mas por outro lado, o Knox apenas escuta em silêncio e em sua mente responde que não fez nada de errado. De repente, as portas do salão se abrem e alguém importante chega, perguntando se todos estavam ali presentes. Essa pessoa era o Theo von Reinarbor, o dono de toda essa mansão e fortuna. Ao ver aquele homem, o prota percebe que ele era o líder da família Reinarbor, o pai de Knox. E além disso, ele estava acompanhado daquela garota. A aparência de Thalia é então revelada, enquanto ela se apresenta a todos da família com sua beleza radiante. O líder da família então diz que a jovem pediu para treinar ali essa noite, e portanto passará algum tempo em nossos territórios. Finalmente, o Theo pede a todos os seus filhos que deem boas-vindas à jovem. O nosso prota, ao ver aquela garota, pensa que ela será a futura heroína em Inner Lunatic, e que ela é a personagem que se opõe ao vilão futuro, Knox. E em algum momento, a Thalia enfiará uma espada em seu peito. Uma tensão acaba surgindo entre o prota e a sua convidada. E finalmente, eles se vão para a sala de jantar, onde a família parte para o ataque. O Knox observa seus dois irmãos, que o provocam durante todo o jantar. Um dos gêmeos chama o pai e diz que é hora de decidir quem é que vai ser o próximo a ingressar na Academia de Elden. E quando ouve isso, o Knox fica bastante interessado no assunto. O Theo concorda e fala que já passou da hora dele tomar uma decisão. O nosso protagonista explica que a Academia Elden é o local mais importante dentro de toda a Inner Lunatic. Os estudantes da academia enfrentam todo tipo de situação e lutam contra diversos demônios, que é o enredo principal desse jogo. Em sua mente, o garoto percebe que precisa ingressar nessa academia o quanto antes, e além disso, precisa reunir seus próprios aliados, enquanto que tenta não mudar a história principal. O Theo inicia o seu discurso, afirmando que, como todos ali provavelmente já sabem, a academia só permite 3 indivíduos de cada família, o que limita a influência dos nobres. E como ele já usou as 2 primeiras vagas para seu primeiro e segundo filho, restava apenas um ingresso para a família Reinarbor. O Knox percebe que antes de fazer aliados, primeiro
Primeiro, ele precisava garantir sua vaga dentro da academia, a qualquer custo, já que é o que o sistema lhe pediu para fazer. O Theo continua o seu discurso, dizendo que ele decidiu seguir as tradições da família, assim como seus antepassados faziam. Imediatamente, o jovem prota supõe que seu pai estava sugerindo uma luta entre os irmãos, e ao ouvir isso, o homem pensa que nunca imaginou que seu filho mais fraco seria o primeiro a reagir assim, e fica verdadeiramente surpreso com a sua atitude. Logo depois, ele responde que o garoto estava certo, e menciona que a data da luta seria dentro de um mês, decidindo assim a próxima vaga por meio de um duelo no salão de treinamento. Um dos gêmeos sugere que o Inox calasse sua boca para assim não passar mais vergonha, e o outro responde que bastardos fracos como ele, que nunca empunharam nenhuma espada, não tinham a mínima chance. E por algum motivo, a futura heroína desse reino parece incomodada com isso, e de maneira imponente, o Inox simplesmente responde, enquanto saboreia uma bela taça de vinho, que o seu irmão só poderia falar isso se ele vencesse. Um dos gêmeos fica muito irritado e pergunta se seu irmão realmente acha que alguém como ele poderia derrotá-los, já que ele não passa de um fracassado. O nosso garoto pensa que esse duelo é mais um evento que ele precisa enfrentar para assim garantir a sua vaga. Ele fica irritado com essa situação. O garoto percebe que não é obrigado a ouvir esses insultos e se prepara para responder. O garoto simplesmente afirma que ele será o próximo a entrar na Academia Elden e assim mantendo o legado de sua família. Seu pai, ouvindo esse discurso de quem ele menos esperava, fica um pouco incomodado, ao contrário dos gêmeos, que ficam completamente furiosos e perdem a razão. A Thalia fica impressionada com a confiança do garoto e comenta que ele parecia bastante seguro de suas habilidades. E por algum motivo, o Inox não gosta da reação da garota. Em sua mente, o garoto percebe que vai se arrepender de ter chamado a atenção dessa garota. Algum tempo depois, vemos alguns papéis em uma pequena mesa no salão principal. O Theo, dentro de seu escritório, diz que, como o relatório do mordomo sugeriu, parecia haver algo de diferente com seu filho. O mordomo prontamente responde que é apenas a sua opinião, mas parecia ser verdade. Em sua mente, o pai de Inox pensa que se não tivesse visto com seus próprios olhos o que aconteceu nesse dia, ele mesmo não acreditaria. O patriarca parece muito pensativo, querendo saber o que causou essa mudança tremenda em seu filho, e considerando até mesmo o pior cenário, se perguntando se o seu filho foi possuído por um demônio. No entanto, ele confessa que o garoto chamou sua atenção, e em seguida dispensa o seu mordomo, mandando ficar de olho no garoto. Um certo tempo depois, vemos o nosso protagonista correndo pelo salão de treinamento, enquanto que algumas empregadas comentam sobre ele. Elas estavam completamente confusas, já que a única coisa que esse garoto fazia era correr. Mesmo cansado e exausto, o Inox não parece desanimado e continua correndo. E chega uma hora que ele fica confuso, se perguntando do porquê que ele conseguiu ouvir tudo o que as empregadas estavam falando. Logo depois, o status de resistência do garoto aumenta em 0,1. Ele fica extremamente insatisfeito com esse pequeno aumento e diz a si mesmo que estava correndo porque sua resistência é incrivelmente baixa. Ele explica que a condição para usar o gene de esgrima de combate é ter um status de resistência acima de 4, e a menos que ele seja tão fraco quanto o Inox, ele já deveria ser capaz de usá-la imediatamente. Mas com a maldição da fraqueza, levou um mês para aumentar sua resistência em apenas 1,9, e ele explica que essa maldição da fraqueza reduz a sua taxa de crescimento pela metade, prejudicando assim todo o seu processo. Depois de correr tanto, o nosso protagonista conseguiu aumentar sua resistência em apenas 0,1, e além disso, como o traço de limite de tempo também afeta sua taxa de crescimento, ele tem que trabalhar 4 vezes mais em comparação aos demais. Ainda assim, com todo esse esforço, graças ao traço de limite de tempo, ele só pode alcançar um máximo de 15 de resistência, mas acaba falando que isso é um problema para o futuro, e ele não vai se importar com isso agora. Algum tempo depois, vemos Rona chegando novamente com um carrinho e chamando por seu jovem mestre, dizendo que trouxe todos os suprimentos que ele pediu. Inox fica feliz, pois a garota foi mais rápida do que ele esperava, e fala que agora ele deve conseguir fazer algum progresso. Vemos que na mesa que a Rona trouxe haviam vários ingredientes extremamente únicos e estranhos. Por algum motivo ele fica muito confiante. O nosso protagonista pensa que vai usar seu conhecimento para poder resolver todos os seus problemas. Mas algum tempo depois, vemos os dois dentro de uma sala de treinamento, e a empregada questiona por que seu jovem mestre cria todas aquelas coisas inúteis. Ela fala que o veneno é difícil de se manusear e que as pessoas geralmente evitam tais coisas. E além disso, o pergaminho é o único item útil dali. O jovem responde que é difícil de se manusear porque ninguém sabe a maneira correta de usá-los. Ele se vira e pega um dos frascos em sua mesa, pretendendo fazer alguma coisa. Por algum motivo, o Inox bebe o veneno dentro daquele frasco, deixando a sua empregada horrorizada. Logo depois, o garoto começa a se sentir muito mal e comenta que aquilo realmente era extremamente letal. No entanto, por algum motivo, o sistema notificou que ele conseguiu aumentar sua saúde em 1,5 vezes. Mas uma contagem regressiva de 10 minutos para sua
sua morte e começa a contar. E a garota fica desesperada e fala que vai chamar o mordomo-chefe. Mas o garoto pede para ela parar. O Inox consome mais um item estranho em sua mesa, chamado de núcleo de golem. A Rona fica ainda mais aterrorizada. E naquele momento, o sistema notifica que o jovem começará a se petrificar lentamente. Mas, no entanto, um mecanismo oculto é ativado e o veneno da górgona de 3 cabeças reage junto do núcleo de golem. E com isso, o Inox percebe que seu plano finalmente estava funcionando. Ele explica que originalmente o núcleo do golem era usado para petrificar pessoas rapidamente e para aumentar sua defesa ou criar golems artificiais. No entanto, quando combinado junto do veneno da górgona, um efeito é desencadeado e a maldição do traço negativo de fraqueza desaparece. O Inox fica completamente emocionado, enquanto Rona permanecia apreensiva, e mesmo assim, o garoto fala a si mesmo que ainda não havia acabado. Por algum motivo, o jovem começa a tirar sua camisa, deixando sua empregada totalmente chocada e sem reação. Ela fica envergonhada e cobre o seu rosto para poder evitar ver a cena, mas percebe que, na verdade, o garoto estava alcançando um frasco que havia trazido. O Prota derrama um orvalho da fada da lembrança sobre o seu corpo, fazendo com que os efeitos da petrificação do núcleo do golem desaparecesse. O orvalho da fada também reage junto do núcleo, fazendo o mecanismo oculto ser ativado. E assim, o nosso protagonista ganha temporariamente um traço chamado Bênção da Evolução. E ele fica super emocionado, já que deu tudo certo com seu plano. Finalmente, ele nota que há apenas mais um passo e se move para pegar um pergaminho em sua mesa. O jovem o usa, e esse item dobra sua taxa de crescimento de resistência mais uma vez. Em sua mente, o Prota pensa que conseguiu eliminar a maldição, e além disso, a bênção da evolução está limitando os efeitos do traço de limite de tempo. Junto com o pergaminho, agora sua taxa de evolução deve ser o dobro da maioria das pessoas, o que significa que ele pode aumentar seus status de resistência muito mais rápido. A empregada estava com medo de que o seu jovem mestre morresse, e então se joga em seus braços. Ela o abraça, perguntando se ele estava bem, pois o que ele havia feito era a mais pura loucura. Ela diz que o jovem começou a tirar a roupa do nada, e então ela pensou que ele tinha ficado lelé da cabeça. Mas ele ignora a criada, e a única coisa que ele faz é pedir uma simples toalha. A Rona fica nem um pouco satisfeita com isso, e continua a chorar. O nosso Prota pensa que, uma vez que a maldição foi removida, talvez ele devesse ser mais gentil com a sua empregada. Ele então a avisa que ele estava bem, e a Rona pergunta se ele tem certeza disso, e se não deveria chamar o mordomo-chefe. O garoto dá um leve sorriso e explica que realmente estava tudo bem, e ela faz outra pergunta, o perguntando qual é a próxima parte do seu plano. O Prota simplesmente responde que vai correr o máximo que puder. Algum tempo depois, vemos o sol iluminando a bela mansão de Hanarbor, e como de costume, o Inox estava correndo feito um maluco para poder melhorar os seus atributos de resistência. E a Rona, como a sua mais fiel criada, estava correndo atrás dele, carregando-se uma toalha para poder se secar. Por algum motivo, alguém os observava de longe, e é revelado que essa pessoa era a Thalia. Ela se pergunta como alguém tão fraco como o Inox aceitou um duelo contra os seus irmãos. A empregada de Thalia, que se chamava Emma, a repreende e fala para sua senhora que ela não deveria ver o mais jovem mestre de Hanarbor dessa maneira. Ela tenta dizer que isso era muito rude, mas a Thalia fica irritada e manda ela parar de ser tão chata. A Thalia fala que o Inox nem sabe segurar uma espada e tudo o que ele faz é correr. A jovem acrescenta que até os outros cavaleiros de Hanarbor se ofereceram para ensiná-lo, mas o garoto recusou todos eles. Finalmente, ela afirma que em um mês, aquele garoto levará uma surra como ele nunca levou antes, e isso será o seu fim. Em sua mente, ela fala que com certeza isso vai acontecer, mas algo a está deixando ansiosa, pois por algum motivo tinha algo a incomodando. A Thalia decide agir imediatamente, enquanto que a sua empregada, Emma, tenta impedi-la. Pouco tempo depois, ela chega ao lado de fora do campo de treinamento, onde o Inox estava se exercitando. O garoto estava sentado e descansando da sua corrida, e a ruivinha se aproxima e se apresenta como Thalia. Ele fica bem confuso. O nosso protagonista se pergunta por que aquela garota veio falar com ele. Ele questiona o que ela queria e fala que já tinha ouvido seu nome em algum lugar. Por algum motivo, ela fica surpresa com a sua atitude fria e fica se perguntando o porquê disso. Sendo muito orgulhosa, a nobre garota imagina que o Inox ficou atordoado com a sua beleza e por causa disso agiu dessa maneira. Pouco depois, a garota pergunta se ele poderia realmente derrotar os seus irmãos. Ela afirma que ele não poderia pensar que tinha alguma chance só porque estava correndo daquele jeito e que isso não fazia sentido algum. Enquanto se sentia a última cadeira na janela do busão, a garota declara que se ele quisesse, ela o ajudaria. Mas o nosso Chad recusa e fala que não estava interessado em seus treinamentos e que ela poderia simplesmente ir embora agora mesmo. A Thalia questiona como o garoto ousou fazer isso
já que ela estava apenas tentando oferecer uma ajuda. Vendo isso, a Rona fala pra si mesma que se ele falar assim com todo mundo, nenhuma garota vai gostar dele. A Thalia fica furiosa e empurra Inox enquanto saía, completamente irritada. O garoto fica confuso com a sua reação e fala que isso acabou complicando tudo, enquanto que a sua empregada olha completamente decepcionada. Observando todas as características daquela garota, o jovem fala que não importava quantas vezes ele visse, aquela garota tinha uns talentos insanos. Ele explica que em Inner Lunatic, a maioria dos homens adultos tem um status de resistência de 4, e que o status de estamina daquela garota era muito mais alto que isso. Ele também menciona que, embora isso não seja nada comparado aos 3 mestres da espada do continente ou ao potencial de um dos 4 grandes arcanos, ela pelo menos tinha capacidade de alcançar esse nível. O garoto também comenta que a Thalia, com aquele seu atributo de fogo, provavelmente tem a capacidade de matar diversos demônios. O Inox explica que em sua mente o atributo mágico de fogo que a Thalia usa eventualmente vai evoluir para chamas brancas, e no futuro é usada para queimar a sua versão demonizada. É por isso que, se por algum motivo ele conseguisse fazer a Thalia a sua aliada, a história do seu futuro mudaria completamente. E ele também precisava encontrar uma maneira de seguir a história original e ao mesmo tempo evitar a sua morte. No entanto, ele pensa que não vai ser nem um pouco possível ter um bom relacionamento com a pessoa destinada a matá-lo. Um mês depois, vemos a luz do sol passando pelas janelas, iluminando a mansão de Han Arbor. A Thalia estava passeando lentamente pelos corredores. A garota parece estar extremamente pensativa sobre alguma coisa. Ela lembra do momento em que os guerreiros a elogiaram porque ela aprendia com muita facilidade, mas por algum motivo, a garota se sente extremamente desconfortável por ser elogiada por ter herdado o talento de sua família. Isso traz de volta memórias perturbadoras do dia em que Thalia perdeu uma luta contra sua irmã. Essas memórias deixam a garota pensativa e ela segura sua espada com extrema raiva e fúria, mas com muita tristeza. A garota se pergunta se em algum dia ela realmente poderia se tornar uma verdadeira guerreira. O narrador explica que um cavaleiro nunca deve ser consumido pela ganância e deve permanecer contido, sacrificando-se pelo bem maior e, acima de tudo, ter um coração justo. A Thalia se pergunta se aquele garoto arrogante poderia derrotar os seus irmãos, que estavam treinando já fazia anos, enquanto tudo o que ele fazia era correr todo o santo dia. Então, determinada, a garota afirma que o Inox não seria capaz de tais feitos. No dia seguinte, vemos o lugar onde a batalha aconteceria. O nosso prota estava no centro da arena, onde enfrentaria um membro de sua família. Ao alto, vários nobres estavam assistindo isso, incluindo Tel e Thalia. Uma das pessoas que também assistia era a primeira esposa de Tel, chamada Felícia, junto também do mordomo Rodwell. O Tel pergunta ao seu mordomo quem ele acha que irá vencer esse duelo. E antes que ele pudesse responder essa pergunta, nós pulamos um pouquinho mais à frente, depois que o mordomo já tinha revelado a sua opinião, onde o juiz pedia para que todos prestassem atenção imediatamente, pois ele estava prestes a dizer algo muito importante. O juiz anuncia que o duelo oficial para decidir quem ganha o direito de entrar na academia começaria naquele momento. A batalha então se inicia. O irmão do prota não hesita em atacar o caçula, tentando assim acabar com a luta imediatamente, mas a gente acaba voltando mais uma vez na parte que o Tel perguntava ao mordomo o que ele achava daquela luta, e ele então diz que, considerando as performances anteriores do jovem mestre, ele tinha certeza de que o mais velho venceria. Ao ouvir isso, o patriarca diz que também pensava a mesma coisa, mas em sua mente, o mordomo se pergunta se ele realmente acreditava nisso e se ele esperava algum resultado diferente. No entanto, ele também acreditava que o jovem mestre havia mudado, mas não conseguia acreditar que o garoto iria conseguir vencer essa luta, e fala que isso seria realmente impossível. Observando nosso protagonista em frente ao seu irmão, o servo comenta que uma vez ele também percorreu o caminho da espada ao lado do patriarca da família, e que às vezes a arte da espada pode ser bela, mas em outros momentos ela pode ser bastante simples, pois o seu nível é determinado pelo tempo de treinamento e o quanto as pessoas valorizam a sua arte. Além disso, há apenas uma maneira de alguém virar à mesa e fazer a pessoa na frente se ajoelhar perante ele, que é tendo um talento avassalador. E é exatamente por isso que o mordomo se pergunta se o jovem mestre Inox nasceu com esse tipo de talento. De repente, o patriarca fala que a possibilidade nunca é zero. E se o Inox nasceu com o sangue dos Han Arbor, ainda tinha a chance de ter um talento de um gênio da espada em seu sangue. O nosso protagonista percebe que o seu talento de gênio de espada e de combate estava inativo e questiona por que ele tinha tanta falta de sorte, sendo que ele tem status tão altos. Ele também menciona que não conseguiu alcançar o nível 4 de resistência ainda. Prota se lembra dos momentos em que treinou e chegou em 3,8 de estamina. A Rona estava logo atrás dele e pergunta se ele realmente precisava continuar correndo atrás de seu senhor. O nosso protagonista então responde que não seria divertido se ela não estivesse lá, pois ninguém mais cuidaria dele como ela. O prota entrega um lenço com o qual estava se limpando para sua empregada, que faz uma expressão muito fofa.
O garoto então pergunta se ela estava xingando ele mentalmente, mas ela responde que não, enquanto morde acidentalmente a sua própria língua. Acho que isso já é uma resposta. Observando a garota, ele pensa que toda aquela corrida também deve estar melhorando a resistência dela. Observando o status da garota, ele percebe que a Rona tinha 4,5 de resistência. Sem acreditar nisso, ele questiona o que havia de errado com a sua família, já que até mesmo a empregada tinha mais resistência do que a média das pessoas. Ele fica muito frustrado com seus próprios status. O nosso protagonista reclama que após todo o trabalho duro que ele fez por um mês, ele ainda era mais fraco do que um personagem secundário. A Rona, por outro lado, informa ao seu mestre que o sol estava se pondo e que ele deveria descansar logo, já que o duelo do garoto era no dia seguinte. Olhando para o céu, ele diz que não tem certeza se estava pronto, pois precisava de mais tempo. Voltamos então ao presente, e o seu irmão o estava chamando. Como qualquer idiota, ele fala que, como seu irmão mais velho, sugere que se renda. Ele então continua agindo de forma superior, dizendo que seu irmão Inox era uma desgraça para essa família, e que ele não queria espancá-lo. Mas o Inox percebe que o garoto estava apenas mentindo. Alan responde que era óbvio e revela que, na verdade, o seu plano era dar uma surra em seu irmão e se vangloriar disso para Thalia. Vendo que estava sendo subestimado, o Inox sugere que seu irmão Alan não fizesse isso. Em sua mente, o garoto percebe que seu irmão tinha 8 de resistência e com o que ele tinha naquele momento, não tinha como ele derrotá-lo. Confuso, o Inox se pergunta o que deveria fazer agora, mas naquele momento, o juiz declara que esse duelo serve para determinar quem representará o nome da família na Academia de Magia. O juiz também fala que, independente de quem vencer essa luta, ambos devem aceitar o resultado. Na sua mente, o Prota se pergunta o que ele deveria fazer, pois se perdesse ali, tudo estaria acabado. A sua jornada para recuperar suas memórias seria perdida, e o mais importante, a sua vida, além do prazo de 1 ano, também estaria arruinada. E com isso, ele aperta sua espada com extrema força. Voltamos então para aquele momento onde o juiz tinha dado o sinal para iniciar a luta e o seu irmão o havia atacado. Como uma forma de escapar, o nosso prota rolou para o lado, desviando da espadada. E ainda em alta velocidade, ele usa o seu pé para poder parar imediatamente. E o Alan, vendo isso, apenas diz que seu irmãozinho teve um pouco de sorte. Sem hesitar, o garoto de cabelo branco continua atacando o Prota, que pensa que esse jogo tem uma regra muito clara. A regra é que quando você perde tudo, mas se de alguma outra forma superar tudo, você ganha tudo. Então, naquele momento, a resistência do garoto aumenta em 1 ponto, e ele percebe que o seu plano estava funcionando. Notando a reação do Prota, o Alan se pergunta se bateu forte demais em sua cabeça. Ele continua atacando, dizendo que alguns golpes ajudarão o Inox a recuperar o seu senso de realidade. A Felícia pensa que todas as conversas sobre a mudança de personalidade daquele menino foram em vão e que ela estava se preocupando à toa. Assistindo seu filho espancar o Inox, ela fala que a terceira vaga na Academia de Elden será ocupada por seu filho. Ela fala que o Inox é patético e, ao olhar para o Theo, pensa que um dia aquela família será dela, mostrando assim a sua expressão maliciosa. O Theo afirma que tinha muitas expectativas para o seu filho Inox e se pergunta se isso era tudo que ele tinha para mostrar. O Rodion, enquanto assistia a surra que o Prota estava tomando, sugere que o seu mestre parasse o duelo, já que teme que o garoto possa sofrer ferimentos muito graves. O patriarca pensa que os gêmeos Alan e Hard são muito talentosos, mas se for compará-los com seus irmãos mais velhos, eles são meras piadas. Enquanto assistia a luta, o Theo fala que terá que aceitar que nenhum de seus filhos terá o poder de dominar tudo e colocar o mundo sobre os seus pés. E vendo que Nox está extremamente cansado e lutando apenas para respirar, ele afirma que nenhum de seus filhos será digno de ser um conquistador. O homem então suspira e se levanta, dizendo que terá que parar esse duelo. Mas, no entanto, enquanto o Prota se defende de múltiplos ataques, ele recebe a resistência que queria, e finalmente o gênio da esgrima e do combate é ativado. O Alan, vendo a estranha expressão do irmão, questiona se o garoto finalmente percebeu o que havia perdido. Mas naquele momento, o garoto ativa a habilidade de tempo de gênio e começa a liberar todo o seu poder. O nosso protagonista começa a pensar que uma pessoa que ele não consegue se lembrar quem, uma vez disse que um gênio e uma pessoa comum presenciam o tempo de forma diferente. E depois de ativar essa sua habilidade, ele finalmente entendeu que para um gênio o tempo passava totalmente diferente. Ele fala que nessa nova perspectiva, tudo estava se movendo muito devagar, como se o fluxo do tempo tivesse se tornado várias e várias vezes mais lento. Mas era óbvio que essa nova habilidade não o tornava automaticamente um mestre perfeito da espada, e essa habilidade sozinha não podia garantir a sua dominação da batalha. Mas no entanto, ele não era mais um gênio adormecido da esgrima e do combate, então tudo já estava resolvido. Naquele momento, o Alan se prepara para atacar o seu irmão, que estava assistindo tudo em câmera lenta. Em um piscar de olhos, o Inox consegue parar o ataque e lançar a espada do irmão para longe. O Alan fica em choque, vendo aquele pequeno gênio rebelde em sua frente. O nosso Prota, por outro lado, estava totalmente animado, pensando que a vitória já estava garantida. Depois de ser atingido pelo Prota,
A espada de Alan voa para longe, impossibilitando que ele continue lutando, tendo assim levado um golpe diretamente em sua mão. O jovem se agacha, irritado com o que acabou de acontecer. O nosso protagonista fala para o seu oponente que isso era muito divertido, exibindo assim uma expressão aterrorizante. O Alan estava extremamente furioso e questiona do que o garoto estava falando, mas no entanto ele é ignorado. O nosso protagonista pensa que ele não podia baixar a guarda. O Nox explica que aquela habilidade só durava 5 minutos, então ele precisava terminar tudo dentro desse tempo. Ele então revela aos seus irmãos que ele estava pegando leve com eles até aquele momento, mas como as coisas ficaram chatas, ele decidiu mudar o game. O Inox sugere que terminem logo e pede que os dois gêmeos lutem com ele simultaneamente. Mestre Inox von Renarbor. O Alan fica furioso e logo depois ele deixa cair a sua espada, desapontado com as suas próprias habilidades. O Theo apenas observava aquela cena e fica em dúvida se o que ele estava presenciando realmente era real, enquanto que o Inox o encara para ver se ele tinha alguma expressão de orgulho. Logo depois, o garoto faz uma reverência e anuncia a todos que ele irá se retirar. Sem hesitação, ele começa a sair da sala de forma bem elegante, mas a Thalia fica desesperada
já que ela queria tentar falar com o garoto, mas apenas observa ele indo embora. Ela diz a si mesma que precisa falar com o garoto naquele exato momento. Um certo tempo depois, enquanto o sol estava indo embora, o nosso garoto já estava exausto, e quando ele olha para sua mão, ele nota que ela estava ensanguentada. Ele supõe que possa ser por ter usado a habilidade por muito tempo. Ele explica que essa habilidade de tempo de gênio tem um grande efeito colateral, e é que ele recebe um status negativo, conhecido como declínio. O sistema notifica que, devido ao recebimento do declínio, a sua vida foi reduzida em 2 dias e 17 horas. O Inox então pensa que esse é o pior debuff possível, pois reduz permanentemente a sua expectativa de vida, o tornando mais suscetível a doenças. Mas, no entanto, ele fala que está aliviado que o declínio não aconteceu na frente dos outros, pois se alguém tivesse visto, a sua admissão na academia teria sido cancelada. O garoto parecia um pouco perdido, mas naquele momento a Thalia chega por trás dele e, ao se aproximar, ela pergunta se ele se machucou durante a luta. Mas a única coisa que o garoto faz é se sentir irritado com a sua presença.